Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, saúdo desta tribuna de oradores inscritos o comando desse expediente final por Vossa Excelência, nesta data em que celebramos mais um aniversário da Lei Maria da Penha, importante instrumento de combate, de enfrentamento, de prevenção à violência contra a mulher, que ainda é um câncer, uma chaga no Brasil e particularmente no estado do Rio de Janeiro, onde os índices de feminicídio ou de agressão e violência à mulher, seja agressão física, agressão psicológica, agressão sexual, continuam, infelizmente, proliferando. Eu tinha me preparado, deputada Tia Ju, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Alerj, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, eu tinha me preparado para fazer hoje uma intervenção, vou deixar para fazê-lo na data de amanhã, sobre a situação do fomento à ciência no Rio de Janeiro e particularmente sobre a nossa agência de fomento à pesquisa, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ. Inclusive tenho preparados alguns indicadores, alguns dados relevantes, produzidos pela Comissão de Ciência e Tecnologia que presido, mas mudo a minha programação ao tomar conhecimento de um fato grave na data de hoje, que passo aqui a relatar, ainda sem fazer propriamente uma análise, mas vou fazer aqui um relato, porque temos nas últimas semanas assistido periodicamente a divulgação por parte de inúmeros veículos de imprensa, em parceria com o portal The Intercept, a divulgação de várias conversas, vários diálogos, envolvendo particularmente o ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro, e do procurador Deltan Dallagnol, que, a meu ver, lideraram um esquema burlesco, fraudulento, um verdadeiro conluio em relação ao processo farsesco de condenação do presidente Lula. Isso hoje não precisa nem mais desenhar o que aconteceu, né? Porque os fatos, os documentos hoje que estão circulando em abundância comprovam o esquema, comprovam a dinâmica criminosa que se estabeleceu nesse processo sem trânsito em julgado, enfim, com todos os condimentos de uma verdadeira conspiração, integrando o contexto do golpe de Estado no Brasil. Porém, além das perseguições a Lula, passamos a ter perseguições também ao jornalista Glenn Greenwald, inclusive uma ameaça de Estado, porque é isso que representa a portaria baixada pelo ministro Sérgio Moro, que busca criar as condições para a deportação de estrangeiros classificados como pessoas perigosas. Ora, nós estamos no ambiente de um Estado penal, de um Estado fascista, sem nenhum respeito pelo arcabouço constitucional, pelo arcabouço legal. Como se não bastasse, esse é o fato de hoje, a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal, que é responsável pela execução da pena definida pelo então juiz Sérgio Moro e corroborada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, ela decidiu, a pedido da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, que age sob o comando do ministro da Justiça, pediu a transferência de Lula para o sistema prisional do estado de São Paulo. A juíza sequer considerou
os argumentos da defesa e o teor da decisão do próprio TRF4, que reconhece, no caso de Lula, por sua condição de ex-presidente da República e ex-comandante supremo das Forças Armadas desse país, a condição, o estabelecimento de um regime diferenciado para a sua condição de paciente, custodiado pelo Estado. Por isso que ele está numa sala de Estado improvisada nas dependências da Polícia Federal do Paraná. A juíza de vara de primeira instância federal passou por cima de tudo isso. De imediato, faz parte do conluio, um juiz, Paulo Eduardo de Almeida Sorte, de São Paulo, acolheu a decisão da juíza e adotou a decisão para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a intenção de custodiá-lo no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, a 150 quilômetros da capital. Passo aqui a ler uma nota do meu partido, que é a seguinte: a decisão de transferir o presidente Lula de Curitiba para São Paulo é de exclusiva responsabilidade da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, que solicitou a medida, e da juíza de execuções penais Carolina Lebos, que deferiu o pedido sem considerar os argumentos da defesa do ex-presidente. Lula não deveria estar preso em lugar nenhum porque é inocente e foi condenado numa farsa judicial. Não deveria sequer ter sido julgado em Curitiba, pois o próprio ex-juiz Sérgio Moro admitiu que seu processo não envolvia desvios da Petrobras investigados na Lava Jato. A decisão da juíza Carolina Lebos caracteriza mais uma ilegalidade e um gesto de perseguição a Lula, ao negar-lhe arbitrariamente as prerrogativas de ex-presidente da República e ex-comandante supremo das Forças Armadas. O Partido dos Trabalhadores exige que os direitos de Lula e sua segurança pessoal sejam garantidos pelo Estado brasileiro, até que os tribunais reconheçam a sua inocência, a parcialidade da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão, onde quer que seja cumprida. Ato contínuo, foi interposto um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, que, em resumo, pede que se conceda liminar até ulterior análise da turma julgadora para restabelecer a liberdade plena do paciente, ou subsidiariamente suspenda a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo até final julgamento do presente habeas corpus, e subsidiariamente ainda assegure ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado-Maior, observando-se ainda disposto no artigo 103 da Lei de Execuções Penais. Por que cito esses documentos, cito esses dados e denuncio desta tribuna mais uma etapa, mais um passo do Estado fascista no Brasil e da perseguição engendrada contra o presidente Lula, que é ex-presidente da República, que é ex-comandante das Forças Armadas, não teve sentença transitada em julgado, teve decisão de primeira instância e de segunda instância determinando sua detenção em sala de Estado-Maior nas dependências da Polícia Federal. Isso está sendo completamente bypassado, completamente ignorado por uma juíza de primeira instância e por um juiz de primeira instância, uma de Curitiba e outra de São Paulo. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, né? Para a democracia de modo geral, para os partidos políticos de modo geral. Isso não é uma disputa eleitoral. A eleição aconteceu no ano passado. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que é do DEM, que fez durante 13 anos oposição sistemática aos governos do PT, hoje preside a Câmara Federal, já se pronunciou sobre a ilegalidade, o arbítrio desta decisão e se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores para enfrentar mais esse gesto de desconstrução por completo do já completamente combalido Estado Democrático de Direito no Brasil. Não se trata aqui de um debate entre petistas e não petistas, entre esquerdistas e direitistas, mas se trata de um debate entre democratas e fascistas. O que está posto no Brasil contemporâneo, o embate que está colocado na sociedade brasileira, não é um mero embate partidário, muito menos um embate eleitoral, não é um embate sequer
entre o campo da esquerda e o campo da direita. É muito mais grave, porque há muitos quadros democratas nos chamados partidos de direita. Eu reconheço vários deles, reconheço vários democratas em partidos que são considerados como partidos conservadores de direita, mas que são quadros que respeitam, apesar de suas posições, de seus pontos de vista, da forma como votam as diferentes matérias e o conteúdo dessas matérias, mas não abrem mão de se posicionar em defesa da democracia, em defesa das instituições republicanas, em defesa do Estado de Direito. Por isso, eu quero aqui aproveitar meu tempo, que já está terminando, para denunciar mais esse arbítrio cometido sob o comando do ministro pilantra Sérgio Moro, do ministro fascista Sérgio Moro, já rejeitado por inclusive setores da política que fazem oposição ao PT, fizeram oposição ao PT. Não é engraçado, é grave o que está acontecendo com o Brasil, o desmonte da democracia, o desmonte dos princípios republicanos, e eu denuncio o que está mais uma etapa da perseguição contra o presidente Lula, e acuso o ministro Sérgio Moro, além de conspirador, além de fascista, além de parcial, de comandar a Polícia Federal no sentido de tentar passar por cima do arcabouço constitucional que ele deveria zelar, pelo qual ele deveria zelar, do arcabouço legal, da lei de execuções penais, da decisão que ele mesmo proferiu como juiz, da decisão que foi corroborada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiram pela prisão de Lula em sala de Estado maior das dependências da Polícia Federal do Paraná. É muito grave, é muito sério. Todos os democratas do Rio de Janeiro e do Brasil devem se insurgir contra mais esse passo do Estado fascista no Brasil. Muito obrigado.